E aí, como você está? Eu espero que esteja tudo bem. Mas se não tiver, creia que vai passar, creia que vai melhorar. Não há mal que sempre dure e nem bem que nunca se acabe. Minha mãe falava muito essa frase e é uma frase que vira e mexe me traz à memória. O Senhor me lembra essa frase, dependendo da situação que eu estiver vivendo. E também uma outra que eu acho que eu já falei com vocês aqui no canal, que eu ouvi um pastor uma vez falando, sobre um rei, que ele recebeu 2 cartas, ele estava num momento muito feliz, tipo, acho que ele estava sendo coroado e ele recebeu 2 pergaminhos, né? E falaram pra ele, olha, um você vai abrir quando você estiver muito alegre, que é esse aqui, e esse aqui você vai abrir quando você estiver muito triste. E acabou chegando esses momentos na vida dele. Ele estava num momento muito alegre e tal, e ele foi lá, pegou aquele pergaminho, abriu e estava escrito, tudo passa. E aí, quando ele estava naquele momento muito triste, ele lembrou daquele outro pergaminho, ele foi lá, pegou, quando ele abriu, estava escrito, isso também passa. Então, seja situação difícil, seja situação muito alegre, isso tudo vai passar, né? A gente entende conforme a batida do nosso coração, né? Que a gente tem aqueles altos e baixos na nossa vida e a gente precisa aprender a lidar com isso. O que acontece é que muitas das vezes a gente não está preparado para lidar com esses altos e baixos da vida e a gente acaba ficando mais lá embaixo, né? A gente fica lá no fundo do poço, fica lá caído. Hoje eu ouvi até sobre isso. É engraçado que eu tava pensando em algo e aí eu coloquei uma mensagem pra me ouvir enquanto eu ia tomar banho e a pessoa tava falando sobre o fato que a gente sempre vai encontrar na nossa vida pessoas falsas, pessoas que vão nos afrontar, vão fazer coisas que vão nos magoar e às vezes tem momentos que isso possa acontecer todo dia. E eu tava pensando em algo sobre isso, eu falei, nossa, uma pessoa meio, sabe? E quando passou uns diazinhos, a outra pessoa foi fazendo a mesma coisa e aquilo já tinha me doído, que eu fiquei uns dias com aquela dor e eu orando ao Senhor, falando, Senhor, eu não quero sentir essa dor, disso que aconteceu, tal, aquele mal-estar que fica e aconteceu. E aí eu fui tomar banho com aquele pensamento e coloquei uma mensagem ali, sabe quando você coloca pra rodar mensagens? E aí esse moço falou sobre isso. Eu falei, realmente, a nossa vida é assim. A gente até sabe, eu vou te falar que eu sei disso, mas tem momentos que a gente esquece, porque é tanta coisa que a gente passa, né, que a gente acaba esquecendo. E aí Deus usa alguém para nos lembrar, né? E hoje eu tô aqui para te lembrar que Deus vai cuidar de você. Esse livro é do Max Lucado. Eu já contei aqui rapidamente, quando eu falei sobre alguns livros meus, que eu comprei esse livro, basicamente, foram 17 dias antes da minha irmã falecer, da minha irmã Rosemary. Eu comprei ele no dia 3 de junho de 2017. Josi Luísa, Deus seja louvado eternamente. Quando eu passei, assim, eu acho que eu comprei numa banca de jornal. Na época eu contei aqui pra vocês. Agora já tem quase 7 anos isso, então fica muito difícil eu lembrar. 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 anos. E quando deu aquilo ali, Deus vai cuidar de você, cara, eu senti naquela revelação do Espírito Santo de Deus, né? Eu senti naquela hora, eu falei, cara, eu acho que vai acontecer alguma coisa aí e tal. E se eu não me engano, eu pensei na minha irmã, será que vai acontecer alguma coisa com a Nery e tal, pá? E dito e feito, 17 dias depois, ela veio a falecer. Aqui tem ele fala várias coisas aqui. Na verdade é um livro que já nos prepara, se você ainda não viveu. Deus queria me preparar para aquele momento que eu iria perder ela. Então o Senhor permitiu que eu comprasse o livro antes e foi um livro que eu já comecei a ler. Por quê? Esse livrinho do Max Lucado, ele é muito gostoso de ler, tá vendo? Ele tem alguns textos, mas ele tem bastante páginas assim, ó, com escritos. Eu tenho um livro aqui narrado que eu leio aqui pra vocês, do Max Lucado, que é A Graça Bate a Sua Porta, que foi um livro, né, eu contei pra vocês, eu comprei pra dar pra uma irmã minha, pra minha irmã Rosilene, de aniversário dela, se eu não me engano. Eu dava muito livro antigamente pra ela. Só que eu lia antes, eu pegava assim, ficava curiosa com o livro e começava a ler. E nisso eu me apaixonava pelo livro, ia lá, comprava outro, dava o dela e ficava com o livro. E nessa vez da Graça Bate a Sua Porta, eu não consegui encontrar esse livro, então foi um desespero. Eu falei, meu Deus, esse livro é maravilhoso, eu não tô conseguindo comprar outro, só que eu comprei pra ela, eu não posso ficar com ele, o que que eu faço? E aí nisso eu comecei a ler ele e gravei, né, um audiobook aqui, lendo ele e tal, e ali eu deixo claro que eu tava lendo ele pra guardar pra mim,
porque caso eu não encontrasse mais ele, eu teria aquele conteúdo, porque para mim é um conteúdo tão rico que eu não queria perder. Esse livro, esse audiobook, né, muitas pessoas são abençoadas com a leitura ali, porque é uma leitura, gente, que fala da graça de Deus sobre a nossa vida. Eu não sei se eu já liberei o vídeo onde eu faço a pergunta se você aceitou Jesus verdadeiramente mesmo. Eu não sei se eu já liberei esse vídeo para vocês, tá? Mas também é um vídeo maravilhoso. Se já estiver no ar, assiste. Eu acho que eu vou linkar ele aqui. Se estiver no ar, assiste, porque Deus vai falar muito ao seu coração. Beleza? Gente, então esse livro aqui, além ele te prepara antes da situação, mas ele também te prepara quando você tá vivendo aquela situação, né? Então, se você tá numa situação difícil e às vezes você fica em desespero, e esse livro, ele é a resposta para mim hoje, no dia de hoje. Quando eu sentei aqui para gravar, chega a estar me dando vontade de chorar. Eu não lembrava, porque eu tenho andado muito preocupada, né? A palavra de Deus fala, não andeis ansioso por coisa alguma. Mas eu tenho vivido uma fase de muita preocupação, decisões na minha vida, muita coisa. E eu tenho andado, assim, um pouco preocupada e até um pouco ansiosa. E Deus tem falado por mim, por que você tá ansiosa se eu estou no controle de tudo? E aí, quando eu peguei esse livro agora para falar com vocês, Deus vai cuidar de você, Deus tá falando comigo primeiramente, né? Como uma pregação, quando a palavra ali que você lê para pregar ali, né? Para aquele povo, para a igreja, onde quer que seja, o Senhor primeiro ele fala com você, primeiro é para você para depois ir, né? E os meus vídeos aqui são assim. Tanto que tem pessoas que até falam algumas coisas comigo e eu falo assim, cara, lá no canal eu levo a palavra que o Senhor me dá, que dá pra mim, e eu levo ali no canal, né, quando eu trago vídeos assim, né. E o Senhor falou o meu coração agora, né, olha aqui, esse mar aqui, ó, e o barquinho aqui, ó, e no nosso barquinho está Jesus de Nazaré, a gente tem que crer nisso, né. E essa frase aqui, ó, não se desespere, Deus está perto. Né? Às vezes a gente acha que a gente está sozinho. Uma coisa que eu aprendi é você chegar e falar assim, Senhor, aonde está o Senhor no meio dessa tempestade que eu estou vivendo? O Senhor vai te mostrar onde Ele está. Porque você nunca está sozinho. O que acontece é que os problemas, às vezes, eles são tão fortes que eles nos impedem de sentir a presença de Deus. Eles nos impedem de ver que o Senhor está ali com a gente no colo. Às vezes a gente está no meio daquele mar, assim, que está indo para um lado e para o outro, e o Senhor está bem aqui, ó, segurando a gente, ó, como se Ele estivesse nos ninando. E a gente não consegue ter essa noção, porque a gente está preocupado com tantas coisas, né? Então esse livro aqui é uma preparação. Aqui tem alguns testemunhos, tá? Eu não vou ler nenhum testemunho pra vocês aqui agora, não. Ó, com a ajuda de Deus, você superará isso. Não importa o que você está vivendo. Pode ser um luto, pode ser um divórcio, pode ser a perda de um emprego, o que quer que seja, uma enfermidade. Quando a gente pega e pede a ajuda de Deus, a gente consegue superar. Eu passei por tantas coisas na minha vida que eu só consegui superar porque Deus estava comigo. E tem outras que eu tô superando agora, de coisas muito antigas que eu tô superando agora, um processo, passando por um processo. Eu vou reler esse livro, gente, agora. A matemática de Deus é diferente. Deus, ele faz coisas que a gente não consegue entender. O tempo de Deus, às vezes a gente não consegue entender. Eu já falei aqui pra você, não falei, eu não contava isso pra ninguém. E eu vou abrir aqui nesse vídeo. Eu contei pra Fernanda, né? Uma vez conversando com ela, eu lembro que eu contei pra ela, porque eu realmente não conto isso pra ninguém. Por isso que eu sei pra quem eu contei. Porque tem situações que você conta, que você conta pra tantas pessoas, que você não sabe quem foi, sabe? Não sabe específico as pessoas. Eu lembro que eu não queria ser mãe, tá? Isso eu já deixei claro aqui no canal, que um tempo atrás eu não queria ser mãe, eu não tinha esse desejo. Até que o Senhor me deu um filho, me deu um sonho, onde eu tinha uma filha. E essa filha tinha um nome lá, que eu não sei se eu já contei pra vocês, mas eu não vou contar aqui, né? Porque eu não sei, né? Vai que amanhã ou depois eu queira colocar o nome da minha filha assim. E aí, eu tinha aquela filha e eu ficava apaixonada por ela. E eu morava sozinha nessa época, tá, gente? E eu ficava apaixonada, e ali brotou em mim a vontade de ser mãe. E eu falei assim, nossa, tipo, caramba, aquilo mudou em mim e eu passei a querer ser mãe. Mas o que acontece? A gente passa à frente de Deus quando a gente não ouve o Senhor, a gente passa à frente dele, a gente toma decisões na nossa vida que vai trazer consequências lá na frente. Então, por passar à frente de Deus em tanta coisa, sabe, não pedir orientação a Deus, eu fui atrasando certas coisas na minha vida, vou colocar assim, apesar de crer que o Senhor tem um tempo certo para cumprir tudo, tá? Mas aí o que acontece?
E nisso, eu tinha na minha cabeça, como eu não engravidei cedo, eu tinha na minha cabeça, assim, que eu seria mãe com 36 anos, alguma coisa assim, que era a idade que eu achava que minha mãe tinha me gerado, que eu achava. Mas se eu não me engano, minha mãe me gerou com 38, né? E aí, o que acontece? E aí, depois eu passei dos 36 anos e eu não engravidei. Mas eu fiquei assim, eu tinha certeza que naquele ano eu iria engravidar, com base nisso que eu estava supondo, que eu seria mãe na mesma idade que minha mãe engravidou de mim. E passou. E quando eu fiz 37, eu falei, eita, tem alguma coisa errada. Eu fiz 37 anos e eu não sou mãe. Tem alguma coisa errada aí, eu não engravidei, gente, tem alguma coisa errada. E aí eu fiz os cálculos lá e falei, caramba, minha mãe tinha 36 anos quando ela engravidou de mim. Tipo assim, quando eu nasci, minha mãe tinha 36 anos. Aí eu coloquei na minha cabeça, eu tinha 38, desculpa. Falei, eu errei. Minha mãe tinha 38 anos, não era 36, era 38 mesmo. Tinha 38 anos quando eu nasci. Então não é com 36, é com 38. Gente, eu fiquei com aquilo. O Senhor falou pra mim que seria com 36 ou 38? Não. Mas eu tinha certo que Deus tinha falado aquilo comigo. Eu tinha certo. Quando a gente não ouve a voz de Deus direito e a gente quer acreditar em algo e a gente se firma naquilo que a gente quer acreditar, né? E aí, gente, chegou meus 38 anos e eu falei, opa, é esse ano. E isso eu contei pra Fê. E eu falei assim, é esse ano. 38 anos, tal, papo. E aí passou 38,5 e eu com aquela ansiedade. 39, eu falei, rapaz, tem alguma coisa errada. E aí veio a frustração, muita frustração, porque tipo assim, eu tava contando com o que eu acreditava que Deus tinha falado pra mim, só que Deus não falou isso pra mim. Eu que achava que ele tinha falado. Conclusão, gente. E o que eu quero falar com vocês com essa minha história, com essa minha história. O Senhor, ele tem o tempo certo pra tudo, mas a gente tem que estar sensível à voz dele pra entender o que ele realmente quer pra gente, né? O Senhor não faz as coisas de qualquer jeito, né? O Senhor não faz a moda, vou dizer assim, né, que a gente tem o hábito de falar isso, a moda Bangu. O Senhor organiza tudo, o Senhor coloca tudo em ordem até cumprir o que Ele tem para sua vida. É projeto do Senhor que eu seja mãe, que eu tenha filhos, mas não é de qualquer jeito. Eu preciso, primeiro Ele precisava e precisa ainda alinhar muitas coisas. Então eu tô trazendo esse vídeo, conversando com você, porque possa ser que você está passando por alguma situação na sua vida, almejando muito algo, só que você ainda não está preparada para receber esse algo que o Senhor tem. Só que você ainda não está preparada para esse cumprimento da promessa, né? Então o Senhor vai equilibrar tudo pra você. Aí você vai falar, Jesus, mas algumas pessoas aí não tem equilíbrio nenhum e já receberam a promessa. É porque o processo na vida dela é daquela forma. Mas na sua não, na minha não. Na minha precisa estar tudo equilibradinho pela obra que o Senhor tem na minha vida, pelo propósito que Ele tem comigo, tá? Então eu tô trazendo esse vídeo também para trazer, assim, aquela calmaria que só o Senhor pode dar, sabe? Aquela calmaria. Calma, aguarda o tempo do Senhor. A melhor coisa é a gente estar no tempo do Senhor e viver o que Ele tem pra gente, sem ansiedade, sem medo, sem culpa. Sem culpa, a pior coisa é quando a gente toma decisões e depois a gente precisa lidar com aquela culpa, tá? Isso é muito difícil. Eu falo isso de carteirinha, eu sei muito bem o que é tomar decisões erradas e depois ter que lidar com uma culpa, depois ter que lidar com as consequências, é muito difícil. E aí até o Senhor fazer toda a obra, até a gente entender o porquê a gente fez aquilo, a nossa imaturidade, a nossa ingenuidade às vezes, tal, tudo isso, então leva um tempo, tá, gente? E esse livro, voltando aqui no livro, né? Esse livro tem alguns testemunhos, esse livro tem palavras, tem versículo. O Max Lucado, ele é maravilhoso nas palavras, vocês sabem que eu amo esse autor, ele usa tudo muito baseado na palavra e em testemunhos. Então aqui você também encontra vários testemunhos, tá? Vários testemunhos aqui que vão alimentar cada vez mais a sua fé, que vão alimentar o seu tempo de espera e vai fazer você entender que Deus vai cuidar de você. E não importa a situação, Ele vai cuidar de você. Porque Deus, Ele não é injusto. Deus não é aquele ser que vai virar e falar assim, você tomou essa decisão porque você quis, agora é com você. A gente escuta pregadores falando isso, né? A gente escuta, mas Deus, Ele não é assim. Deus fala assim, filha, eu sei que você errou, né? Eu não queria que você sofresse, eu não queria que você passasse, tô aqui suando, gente, eu não queria que você passasse pelo que você tá passando, eu tô aqui contigo, te dando apoio, te dando força, você vai vencer isso, só que essas consequências aí não é culpa minha e eu não tenho como tirar. É porque a lei da semeadura, né? Quem crê na lei da semeadura sabe como é que é.
tudo que a gente planta, a gente vai colher. A palavra de Deus já fala sobre isso. Então a gente também precisa tomar cuidado com as nossas atitudes, né? E às vezes a nossa falta de fé hoje, o nosso desequilíbrio, isso pode trazer problema no futuro, né? Então aguarda no Senhor, confia no Senhor. E eu deixo aqui essa indicação desse livro, eu vou estar lendo ele agora. Eu tava querendo um outro livro para ler, um segundo livro, né, que eu tô lendo um livro lá, maravilhoso. E eu queria um outro livro para esses dias, para me ler um livro mais tranquilinho, mais, né, que dá aquela relaxadazinha. E eu vou ler esse livro agora. Eu vou deixar o link aqui, tá, pra vocês, se vocês quiserem adquirir esse livro. Vou deixar esse link aqui, ele é bênção. Eu indico ele até pra você presentear, é muito bom. Você presentear uma pessoa que tá passando por uma situação complicada, que você sabe, que você conhece, né? Então é um livro aqui que alimenta muito a fé, né? E que traz muita esperança, porque quando você lê testemunho dos outros e você vê como o Senhor agiu ali, você fica maravilhado e você fala assim, não, o Senhor vai fazer na minha vida também, né? Porque Deus, ele não é um Deus injusto, que ele vai fazer na minha e na sua, não. Deus não é dessa forma. Se você tiver essa dúvida, assiste o vídeo onde eu falo sobre paternidade, tá? Porque na minha cabeça eu pensava assim, por você, não, você quer um carro? Não, Deus vai te dar. Eu vou orar, Deus vai te dar. Confia aí que o Senhor vai te dar o carro, tal, pá. E pra mim eu falava assim, pensava assim, pra mim Deus não dá. Eu tinha maior fé pra Deus dar tudo pra todo mundo, agora quando era pra mim, Deus não dava. Mas por quê? Porque eu tinha um probleminha de paternidade. E quando o Senhor consertou aquele probleminha de paternidade em mim, nossa, agora eu olho e falo assim, rapaz, eu tenho certeza que Deus vai me dar. Agora pra você eu não sei, porque depende da tua fé. A minha Deus vai dar pra você também, mas se você não crer, aí você não vai ganhar. Mas eu tenho a certeza que o Senhor vai me dar. Na hora certa o Senhor vai fazer. Entendeu? Então assiste esse meu vídeo se você ainda tem alguma dúvida com paternidade. Gente, então é isso, a mensagem que eu queria deixar pra vocês no dia de hoje. Tá enorme esse vídeo, me perdoe pelo tamanho, eu queria que fosse um vídeo menor, mas acabou sendo um vídeo gigante, tá? Que Deus abençoe a sua vida e ó, adquira esse livro aqui que vai ser bênção na sua vida e presenteie alguém também, gente. É bênção presentear alguém. Eu lembro, eu creio muito nessa lei da semeadura que diz o seguinte, se você semeia livros, você vai ganhar muitos livros. Se você semeia comida, você vai ganhar muita comida. Então isso já aconteceu muito na minha vida, né? Tudo aquilo que eu semeava muito, eu ganhava muito. Tudo que eu semeava muito, eu ganhava muito, tá? Então, seja aquela pessoa que semeie na vida das outras. Semeie. Não importa. Ora ao Senhor, o Senhor tocou no seu coração, você tem condições, vai lá e semeie. Semeie, porque a semeadura que você está fazendo é bênção pra você, tá? É bênção pra você. E é isso, gente, ó. Beijo enorme, obrigada por assistir mais um vídeo. Deixa o like de vocês. Clica também na função hypar aí para ajudar o canal. Se quiser contar um pedaço do seu testemunho, se o Senhor falou ao seu coração através desse vídeo, coloca aqui embaixo também, tá bom? Até um próximo vídeo. Tchau!